questão? Eu vi 6. Só que eu errei a 6 e eu falei. Ó, só vai cair o que eu falei, viu? Nossa. É. Vai caber tudo isso na prova. O senhor falou. São 9 questões fechadas. 4 e meio, né? Tem 3 abertos. Tem 3 abertos. Quanto tá aberto? 3. Rapaz, não está nada. Um ar Fechado. Uma vez aqui. Aí tem assim, Aí, toma. Você colocou. Não são 9, Não. 9 abertos e 9 fechados. Olá, pessoal, vamos acabar essa aula aí. Na aula passada, a gente estava explicando a escala de Fisher. Ela foi desenvolvida para avaliar o risco de quê? Várias fases. Tudo bem? Quanto maior o Fisher, maior a chance de vasoespasmo. Então, o principal fator que expõe a vasoespasmo é a hemorragia subaracnoideia e não hemorragia intraventricular. Por isso que a classificação mudou. Então, cuidado. Se a classificação que for cair na prova é a Fisher modificada. Antigamente, se houvesse hemorragia intraventricular, já era grau 4. Tranquilo? Ainda assim, o grau 4 tem que ter hemorragia intraventricular. Mas tem que ter muita hemorragia subaracnoideia. Não precisa ter só hemorragia intraventricular. Cuidado, que atualmente a gente tem o grau 2. O grau 2 tem tanta hemorragia intraventricular, mas tem pouca hemorragia do espaço subaracnoideu. Vamos lá? Ó. Então, fez a tomografia, viu que tinha hemorragia subaracnoideia. Fez a tomografia, viu que tinha hemorragia subaracnoideia. A minha meta, a partir desse momento, é o controle pressórico. Tranquilo? Então, é um paciente grave que a gente vai fazer o ABCDE, do ACLS, né? É o ABCDE, ACLS, tranquilo? Então esse conteúdo aqui, ele tem uma ACLS lá também, acidentes vasculares encefálicos. Então se vocês forem ler o último ACLS, tá ótimo, tranquilo? Só que o ACLS é muito resumido, então é uma apostilinha muito resumida. Então fez a tomografia, tem hemorragia no espaço subaracnoideu. A gente tem que ter a meta de normalizar a pressão, idealmente menor do que 140 no último protocolo. Tranquilo? Após isso, a gente precisa fazer o diagnóstico. Da onde que vem essa hemorragia subaracnoideia? A gente sabe que a principal causa, se for espontânea, é aneurisma. Mas eu preciso ver o aneurisma. Para mim ver o aneurisma, eu preciso fazer um estudo vascular. Então eu tenho que ter exame que me dê um estudo vascular. Então a gente tem 3 exames que irá nos dar essa informação, esse estudo vascular. Então o mais tranquilo da gente fazer e um excelente exame é a angiotomografia de crânio, que é um exame não invasivo e acessível. Então a angiotomografia de crânio a gente vai fazer após a gente visualizar que tem hemorragia subaracnoideia, para a gente ver se realmente a causa é aneurismática. Então o primeiro exame que a gente vai fazer após o diagnóstico de hemorragia subaracnoideia é a angiotomografia ou a angiorressonância. A angiotomografia ela é melhor do que a angiorressonância.
A gente só vai fazer a angiorressonância se houver contraindicação à tomografia. Um exemplo seria a mulher está grávida, gravidez. Gravidez a gente não pode irradiar a grávida. Tranquilo? Só que o melhor exame, o padrão ouro, para a gente ter certeza, é angiografia digital ou arteriografia cerebral. Tranquilo? Esse é o padrão ouro. Angiografia cerebral ou arteriografia cerebral. Esse é o padrão ouro, é o melhor exame. Só que ele é um exame invasivo. Então esse exame aí, a gente tem que fazer ele no centro cirúrgico. O médico, ele cateteriza uma artéria, ou artéria femoral, ou artéria radial, e chega com um catéter até lá no cérebro, é igual a trombectomia mecânica. E aí ele injeta contraste para desenhar todas as artérias do cérebro. Então é um exame dinâmico, ele vê na hora lá, o contraste passando nos vasos, diferente da tomografia, que é um exame estático. Tudo bem? O benefício da angio cerebral é que a gente já consegue tratar. Se a causa for um aneurisma, a gente já consegue tratar por via endovascular. Então, com a angiografia, ela é tanto diagnóstica quanto terapêutica. Tranquilo? Então, só lembrando, se o paciente ele tem uma hemorragia subaracnoideia, a gente tem que fazer um exame que nos dê esse diagnóstico. Existem 3 tipos de exames. Existe a angiotomo de crânio, que vai nos dar esse diagnóstico. A angiorressonância é um pouco pior em comparação à angiotomografia. Para os aneurismas, isso acontece. Os acidentes vasculares encefálico, isquêmico, a ressonância é melhor. Tudo bem? Só que para ver vaso, a tomografia é melhor. Para ver o fluxo de sangue ou de contraste dentro do vaso, a tomografia é melhor. Tranquilo? Ela desenha melhor o aneurisma. Se a gente não tem angiotomo, ou não tem angiorressonância, ou ficou na dúvida, a gente parte para o exame padrão ouro, que é a angiografia, que além dela ser diagnóstica, ela é terapêutica. O médico já consegue tratar o aneurisma por via endovascular. Tranquilo? Então esse exame aí é uma ressonância, pessoal. Esse paciente aí, ele tem uma malformação arteriovenosa. É uma das causas de hemorragias cerebrais. São essas malformações arteriovenosas. Se vocês perceberem aí na ressonância, é uma ressonância. Isso é T1 ou T2? Hã? Obviamente T1. Por que é T1? Porque está escrito embaixo. Vamos lá. Vai, Manuel, por que é T1? Vocês estão em radiologia, né? Hã? É o quê? Por que é T1? Por que é T1? Hã? Vocês já viram essa matéria, né? É mesmo assim. Vocês viram, vocês são obrigados a saber. Ó, pessoal, T1 é anatomia, pessoal. Só isso. Vocês colocam isso na tua cabeça, uma palavra, vocês conseguirem. T1 é anatomia, minha gente. T1 é anatomia. Quer dizer que o branco é branco e o preto é preto. A substância branca, ela está que cor aqui? Está mais clara. Então, só a gente olhar, pessoal. Ó, a substância branca do cérebro está mais clara em comparação à substância cinzenta, que é cortical.
Então o córtex, ele é mais escuro, substância cinzenta é mais cinzenta e a substância branca é mais branca. Então T1 é anatomia, não é, Manuel? T2 é o quê? Fisiologia. E o bicho é bom mesmo. Miséria. Pessoal, T2 é o contrário. T2 é o contrário de T1. Que a substância branca ela vai ser preta e a substância cinzenta ela vai ser branca. É o contrário. Viu, Emanuel? Então, a gente vê nessa ressonância aqui, pessoal, um enovelado de vaso. Tá certo? Esse enovelado de vaso é uma malformação arteriovenosa. Tá certo? A artéria, ela termina em quê? Qual que são as ramificações das artérias? Hã? O quê? Qual que é a artéria? Arteríolas, capilares, vênulas, veias. O que é isso aqui? Arteríola, vênulas. Não tem capilar. Certo? Então é uma zona de alto fluxo. Por isso que tem esse novelado de vaso aí. Então são vasos que não irrigam, só servem para sangrar. Então, o que eu achava que chamava de ser a junção das duas aqui. Tanto as vênulas quanto as arteríolas. Elas juntam. E aí, no caso, a gente pode falar que não tem presença de... Não tem capilar. Não tem capilar. Então imagina, a artéria é um vaso de alta pressão. Ela cai direto numa veia. Tranquilo? Isso em tese a gente chama de quê? Fístula. Fístula arteriovenosa. Só que na MAVE a gente tem vasos aqui mal formados. Existem vasos mal formados entre as artérias e as veias. Só que não são capilares, eles não nutrem. Tá certo? Só serve para dilatar e sangrar. Tranquilo? Então isso é uma malformação arteriovenosa. Isso aqui é uma desgraça. Isso aqui dá em paciente jovem. A maioria das vezes os pacientes são assintomáticos. Às vezes fica assintomático o resto da vida. Um belo dia tem uma hemorragia dessa coisa aí. Uma MAVE desse tamanho aqui, ó, que seria tratamento cirúrgico. Tem que ressecar, tirar cirurgicamente toda essa malformação venosa, arteriovenosa. Isso aqui é só para a gente ver que às vezes uma MAVE pode dar uma hemorragia subaracnoideia, não ser aneurisma. Tranquilo? Ó, esse aí é o protocolozinho que a gente já discutiu. Protocolozinho que a gente já discutiu. Suspeita de HSA. Quando que eu vou suspeitar de HSA? Pior cefaleia da vida. Cefaleia súbita. TC de crânio. Tom de crânio normal. Falou isso. Pior cefaleia da vida. Tom de crânio normal. Função lombar. Tranquilo? Se a TC já tem a hemorragia, você pode partir direto para a arteriografia. Mas geralmente, hoje em dia, a gente não parte direto para a arteriografia. Geralmente a gente faz um angiotomo de crânio, que é um exame disponível. Tranquilo? Então a tomografia tem esse protocolo que chama angiotomografia do crânio. Certo? É um protocolo diferente da tomografia de crânio, que ela é um pouco mais demorada. Oi? É mais acessível, é rápido, entendeu? Porque esse aqui é um procedimento que tem risco. Tem 0,1% de chance de morrer, de óbito. Eu já vi pacientes morrer por conta de arteriografia. Às vezes eles fazem hematoma no sítio de pulsão e dorzinho, vai fez hematoma, morreu.
Então, geralmente a gente faz um exame menos invasivo, que é a angiotomo. Tranquilo? Então isso aí a gente já discutiu. Então se o paciente tem uma hemorragia subaracnoidea, pessoal, a gente vai deduzir que esse paciente tem o quê? Tem o quê? Ó, se o paciente tem uma hemorragia subaracnoidea, a gente vai deduzir que ele tem um aneurisma. Tá certo? Se esse paciente ele tem um aneurisma, ele tem que ficar em repouso absoluto. Vocês sabem o que é repouso absoluto? Hã? Então ele tem que ficar em repouso absoluto. Se fez a tomo, tem hemorragia subaracnoidea, repouso no leito absoluto. Não levanta para nada, nem xixi nem cocô. Tranquilo? Fraldão. Então, repouso absoluto, porque qualquer estímulo que ele fizer, se ele levantar, ele pode estar fazendo manobra de valsalva e está aumentando a hipertensão intracraniana. Então, até para ele fazer o cocô, a gente vai dar laxante, para ele não fazer força nem para fazer o cocô. Tranquilo? Então ele vai ganhar na prescrição um laxantezinho, a lactumose, é o que a gente dá. A gente já deixa um laxante de horário, para quando ele for fazer cocô, não fazer nem muita força. Porque se ele fizer força, aumenta o risco de ter hemorragia, se a gente não tiver tratado um aneurisma. Manobra de valsalva aumenta a hipertensão intracraniana. Então vai ser repouso absoluto, laxativos. A gente vai dar medicações para profilaxia de convulsão. Então, o paciente ele vai ganhar um anticonvulsivante profilático. Olha lá, como é que vai ser a prescrição desse paciente? Olha lá, repouso absoluto. Repouso absoluto, anticonvulsivante, então, geralmente o que a gente usa é o idantal mesmo. Idantal. A gente vai ver lá depois, que é a fenitoína. Então, a hemorragia, pessoal, quando ela é no espaço subaracnoideu, ela pode predispor a crise convulsiva. Então a gente não quer que esse paciente tenha uma crise convulsiva, porque se ele tiver uma crise convulsiva, ele tem uma chance de ressangrar. Tranquilo? Então a gente vai fazer de forma profilática o anticonvulsivante, que aqui é o idantal, que é a fenitoína. Fenitoína. Tranquilo? Repouso absoluto, laxativo. Ele vai ganhar uma medicação que a gente tem que dar desde a primeira prescrição, que se chama nimodipine. Tá certo? 30 miligramas. Nimodipino, 30 miligramas, 2 comprimidos de 4 em 4 horas. Então, na tua prescrição tem que ter isso aí, nimodipino. A gente vai já saber para que serve. Tranquilo? Então, vai já saber para que serve. Então, a gente não pode tolerar, pessoal, esse paciente fazer hipotensão. Tá certo? Então, cuidado com a hipotensão desse paciente. Hipertensão também é deletéria. Então, hipertensão também é deletéria. Então, a gente vai ter atenção se a PA arterial sistólica for maior do que 140. Tranquilo?
Então, se for maior do que 140, a gente tem que baixar. A melhor droga para a gente baixar PA é o quê? O labetalol, que é um beta-bloqueador endovenoso. A gente evita fazer os vasodilatadores como os nitratos, porque os nitratos eles são vasodilatadores, eles baixam a pressão, mas ele dilata os vasos cerebrais, causa aumento da hipertensão intracraniana. Então tudo que a gente quer evitar é hipertensão intracraniana, certo? Ó, esquece um pouquinho disso aqui, pessoal. Hidralazina, lembra, é beta-bloqueador. Tudo bem? Vocês têm que prestar atenção no que eu falo. Tudo bem? Então vocês já sabem que se cair lá, qual que é a melhor droga para baixar a pressão arterial é o beta-bloqueador endovenoso, na veia. Tranquilo? Esse paciente ele não pode fazer hipotensão. Hipotensão é mais deletério ainda. Tá certo? Tem que ser pressão normal. Não pode nem estar muito nem estar baixo. Ó, então, a gente está diante de uma hemorragia cerebral. Tudo bem? Se a causa for aneurismática, eu só não entendi. A sistólica tem que ser menor de 140? tem que ser menor. Perdão. Se for maior, a gente tem que tratar. Deixa eu escrever aqui. A gente trata. Beta-bloqueador. Se tiver no alvo, tudo bem. Tá certo? Beta-bloqueador. Ó, então se a gente estiver diante de uma hemorragia cerebral, se a causa for aneurismática, isso é emergência neurológica, pessoal. Isso é emergência neurológica. A gente tem que tratar o quanto antes. A gente tem que tratar assim que for possível. Se for aneurisma, a gente tem que ocluir o aneurisma. Tranquilo? O quanto antes. De forma ideal, nas primeiras 48 horas. Então, idealmente, o tratamento deve se acontecer nas primeiras 48 horas. Tranquilo? Então, quanto mais rápido, melhor. A gente tem dois tratamentos para o aneurisma. Tá certo? Então, a gente está falando de aneurisma rouco, que sangrou. Sangrou para o espaço subaracnoideu. Então ele rompe pelo fundo. Então sangrou. Cheio de sangue. Tranquilo? Existem dois tipos de tratamento. Existe o tratamento cirúrgico. E a gente vai lá no vaso e clipa o aneurisma. Então olha lá. Sangrou na cerebral média. Cerebral média é bem de boa da gente fazer cirurgia. Porque a cerebral média ela é mais periférica. Ela vai para o temporal, ela é mais periférica. Tranquilo? Então a gente vai lá na cerebral média, identifica o aneurisma, né? É uma cirurgia, tem que tirar o cabelinho, fazer o corte, craniotomia, dissecar o cérebro, chegar até o aneurisma para a gente clipar. Certo? Então o clipe é um clipe de titânio. É igual o pregador de roupa. Entendeu? Igual o pregadorzinho de roupa. Tu aperta, ele abre, tu solta, ele fecha. Então tem uma pincinha, a gente aperta, ele abre, tu solta, ele fecha. Então a gente vai fechar aqui, ó, o colo do aneurisma. A gente tem um clipe de titânio e é para fechar o colo do aneurisma. Então o clipe ele é assim, ó, é um clipezinho. Então fechou o colo do aneurisma. A gente exclui o aneurisma da circulação. Está resolvido. Esse é o tratamento cirúrgico. Tá certo? É o tratamento que é mais realizado aqui em Rondônia. Professor, e só faz no caso de artéria circulatória média? Ó,
Geralmente, esse é um tratamento que está entrando em desuso, porque existe o tratamento endovascular. Tranquilo? Só existe uma situação em que o tratamento cirúrgico ele é melhor do que o endovascular. Mas de forma geral, os dois são iguais. Se os dois têm os mesmos resultados, a gente não vai optar pelo cirúrgico, né? Vai abrir a cabeça, precisa cirúrgico, né? Aquela cirurgia mais mórbida, do que você fazer um procedimento endovascular, né? Não vai ter praticamente nenhuma cirurgia. Então a única situação é quando o aneurisma ele é de bifurcação de cerebral média. Às vezes o aneurisma ele está na cerebral média, na área de bifurcação. Então a cerebral média, pessoal, é uma artéria que depois que ela chega próximo da superfície, ela vai bifurcar. Ela vai ter um ramo que vai para cima para o frontal, parietal, e tem um ramo que vai para baixo, temporal. Tranquilo? Os aneurismas da bifurcação, geralmente aqui assim, ó, esses aneurismas, eles são melhores tratados de forma cirúrgica. O que acontece? O médico, o neurocirurgião endovascular, quando ele vai tratar esse aneurisma aqui, ó, com a molinha, que o tratamento endovascular, o médico ele toca o aneurisma de mola. Uma molinha de metal, bem fininha. Então ele vai soltando essa molinha, ela vai se enrolando e ficando dentro do aneurisma. Ele solta lá umas 12 molas, tá certo? É como se fosse um fiozinho de cabelo, só que é um metal altamente trombogênico. Então ele vai soltando a molinha lá dentro, vai novelando, vai formando um trombo, coágulo lá dentro. Oi? O endovascular. Tá certo? Então vamos fazer mais macro aqui, ó. Não esquece aqui, ó. Aqui está o colo, tá certo? Então lá ele chega com o catéter, aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele começa a passar a molinha aqui por dentro. Ele joga a molinha, ela vai se enrolando. Aí acabou uma, vai outra. Vai, joga, vai. Enche de porcaria. Aí vai trombosar, entendeu? Vai trombosar, vai chegar uma hora que vai ter tanta mola aqui dentro, não passa mais sangue aqui. Então ele excluiu o aneurisma. Ele exclui o aneurisma da circulação. Tranquilo? Geralmente, o pessoal que trabalha com endovascular, eles são meio brigados com o resto da equipe, né? Então, na minha residência acontecia isso. Todos os chefes, o chefe da cirurgia, eles queriam fazer a cirurgia. Gente que era residente queria fazer a cirurgia, porque é muito pouco feita a cirurgia de aneurisma, da clipagem. Porque realmente o melhor é a embolização, isso a gente chama embolização. Tá certo? Você vai jogar um monte de molinha. Então a embolização de aneurisma é um tratamento mais difundido, é o melhor mesmo. Só naquela única situação lá que a cirurgia é melhor. Então o resto da equipe quer fazer a cirurgia. Só que o pessoal da endovascular rouba todos os pacientes, né? Porque rapidinho eles tratam, quando a gente vai lá, tem que fazer a cirurgia, 12 horas de cirurgia, ele vai lá e molinha já resolveu. Certo? Então, qual que é o problema aqui, pessoal? O problema é o danado dessa mola, nessa situação aqui, ela sair para fora. Então, se ela sair para fora, ela vai causar uma isquemia. Então, não é incomum, nessa tomografia aqui, de bifurcação cerebral média, o danado dessa molinha querer sair por conta do fluxo de sangue. E meio que o sangue vai direto para lá e depois quer refluir. Às vezes ele puxa uma perninha dessa mola. E aí já é o bastante para o fluxo empurrando. Então ela trombosa vasos, né, ajusantes para frente.
Certo? Causa um trombo para frente, então geralmente pode causar isquemia. Tranquilo? É a única indicação, é igual a cateterismo cardíaco. Só tem uma única indicação de cirurgia, né? Para rachar o peito, abrir o peito, em vez de colocar stent, né? Fazer a ponte, né? Fazer o bypass. Qual que é a indicação? Vocês não estão na cardiologia, né? Já não falou não ainda de infarto? Quando tem mais de 3 áreas. Não. Quando o paciente é triarterial, ele tem as 3 artérias com obstrução. Então, nesse caso, é melhor fazer a cirurgia. Em vez de fazer o stent, né, você faz o tratamento cirúrgico. Raca o peito dele, faz as pontes. O senhor falou que tem 2 tratamentos. Cirúrgico. É o endovascular, tá certo? Então é a embolização endovascular, que coloca esses coils, são as bolinhas. Isso é uma bolinha de um metal bem fininho, que é um metal homogêneo. Tranquilo? Tem que ser metal, porque quando fizer a tomografia vai brilhar lá o aneurisma. Vai ficar a cabeça brilhante. Então, quando eu vou fazer o tratamento, o paciente vai escolher a implantação do endovascular, a não ser que ele tenha. A não ser que seja uma aneurisma de bifurcação cerebral média. Nesse caso, a cirurgia é melhor. Geralmente é o tratamento endovascular. Cateteriza a femoral, vai até o aneurisma e trombose o aneurisma. Joga vários êmbolos lá dentro. São as bolinhas. Tranquilo? São as bolinhas do coil. A gente chama de mola, que é a tradução, né? Tranquilo? Cada molinha dessa aí é uns 20 mil, 10 mil. Então, geralmente é 12 molas, já dá uns 120 mil. O pessoal que é da endovascular, pessoal, é o pessoal que mais ganha dinheiro na medicina. Eles são imbatíveis. Certo? É imbatível. Então, o ramo da medicina que dá dinheiro é o endovascular. Aqui em Rondônia a gente só tem um lugar que faz, que é o protocolo. Tá certo? Se cair no João Paulo, Machado e Guilherme. João Paulo, hospital de base, é só tratamento cirúrgico. Ó, pam pam pam. Ó. Tranquilo, pessoal? Ó, quais são os problemas que a gente pode ter? Agora a gente vai falar de complicações, certo? Então a gente tem que tratar o quanto antes. A gente tem que tratar o quanto antes esse paciente, certo? Na maioria dos serviços, isso não acontece. Tranquilo? Então, serviço que não tenha endovascular ou uma equipe endovascular de plantão, provavelmente esse paciente ele vai demorar para tratar. Então, caiu lá a hemorragia subaracnoideia, lá no João Paulo. Tranquilo? O paciente vai ficar lá em repouso absoluto, aguardando a cirurgia. Não é isso? Lá no João Paulo, não faz esse tipo de cirurgia. Porque primeiro precisa ter microscópio, lá não tem. Então, se for operar cirurgicamente, esse paciente depois ele vai ter que ir para o hospital de base. Tranquilo? Então, esse paciente está lá no João Paulo. Vai passar um dia com aquela prescrição lá. Imagine que esse paciente ele piore. Ele estava Glasgow 15,
no segundo dia ele piorou, foi para grau ou 13 ou 12, ou rebaixou, o que pode ter acontecido com ele? O que é o mais provável? Ressangramento. Tranquilo? Então, se os sintomas neurológicos eles iniciarem nas primeiras 72, 48 horas após a hemorragia, e se o paciente não tiver tratado ainda, ele não tratou o aneurisma ainda está roto, o mais provável que ocorreu é ressangramento. Então, a gente pode ter duas complicações pós-hemorragia subaracnoideia. A gente pode ter o ressangramento ou a gente pode ter o vasoespasmo. Tranquilo? São as duas complicações que a gente pode ter. O que seria esse vasoespasmo? Se a gente tem sangue no espaço subaracnoideu, o sangue é uma substância altamente irritativa. Tá certo? Então, dentro do sangue tem várias substâncias que irritam. Por isso que o paciente tem rigidez de nuca. Porque o sangue inflama as meninges, irrita as meninges. Tranquilo? Então, o paciente ele vai ter rigidez de nuca. Tranquilo? O paciente, esse sangue também pode causar irritação na parede do vaso. Ele pode causar irritação na parede das artérias. Se a artéria ela fica irritada, ela pode fazer vasoespasmo, fazer uma contração na musculatura da parede da artéria. Tranquilo? Então a artéria fecha. Se o paciente tiver um vasoespasmo, o que vai acontecer? Isquemia. Então, o paciente que teve uma hemorragia e depois de uns dias ele desenvolve uma isquemia. Tranquilo? Aí faz um AVE isquêmico tardio. Então, isquemia tardia também é conhecida como vasoespasmo. Tá certo? A gente pode falar que é vasoespasmo ou isquemia tardia. São sinônimos. Então, antigamente a gente falava assim, só vasoespasmo. No último protocolo ele colocou igual a isquemia tardia. Se o paciente teve uma isquemia tardia, o que ele teve? Vasoespasmo. Tá certo? É a mesma coisa. Então, o paciente que teve uma hemorragia, depois de um tempo, ele fez um vasoespasmo. Perceba que o vasoespasmo, ele precisa de tempo. Então, não é de imediato que vai ter vasoespasmo. Porque o sangue, as substâncias do sangue, elas demoram para ser degradada. Então, a hemoglobina, virar bilirrubina, ela demora. Tranquilo? Por isso que o vasoespasmo não é de imediato. Se o paciente ele piorou nas primeiras 48 horas, isso é ressangramento. 48 a 72. Tranquilo? Se o paciente ele piorou após 72 horas, o que é isso? Vasoespasmo. Então tem que deixar bem claro para vocês. Às vezes na prova só cobra essa diferença de tempo. Vocês saberem disso. O vasoespasmo, as substâncias do sangue, ela demora tempo para ser degradada no líquor. E a substância que mais causa vasoespasmo, ela chama tromboxano A2. Tromboxano A2. Isso aqui causa o vasoespasmo com uma beleza. Tranquilo? Então a artéria fecha. Como é que a gente faz a prevenção do vasoespasmo? Então o vasoespasmo ele vai ocorrer após as 72 horas. Mas desde o início a gente tem que fazer a prevenção. A gente faz a prevenção com essa medicação aqui, ó, que é o nimodipino.
Nimodipino. O que é o nimodipino? É um bloqueador dos canais de cálcio. Se a gente bloqueia os canais de cálcio, a gente deixa a artéria menos reativa. Tranquilo? Então, por isso que aquilo ali é nível de evidência 1A. Certo? Nível de evidência 1A é a evidência mais forte. A gente deixa lá 60 miligramas de 4 em 4 horas de nimodipino. Tá certo? É um bloqueador dos canais de cálcio. Fala outro bloqueador dos canais de cálcio tem. Né? Anlodipino, diltiazem, nifedipina. Então tem um bem parecido, chama nifedipina. Só que esse ali ele age um pouquinho diferente desses outros, ele não é tão potente. Esse aqui não tem tanto poder para causar hipotensão. Por isso que a gente usa lá de 4 em 4 horas. 2 comprimidos de 4 em 4 horas. Ô professor, é 70 a 30. Hã? É 70 a 30. Não, eu falei 60. Vai rolar Olha lá, 2 comprimidos. Ah, tá. 2 vezes 30. Porque o comprimido só tem 30 miligramas. Por isso que eu coloquei lá 2 comprimidos de 4 em 4 horas. Então, a gente já começa a fazer. Já começa a fazer a profilaxia do vasoespasmo, já dá anticonvulsivante, já dá o laxativo. Se o paciente estiver ansioso, porque ele fica ansioso, você tem que dar o benzodiazepínico. Tem que deixar ele calminho. É só a sua título de curiosidade mesmo. Quando você tem uma anemia superacnoide, a gente pode ter uma meningite? Pode ter uma meningite? Tem meningite. Tem, né? Meningite pelo sangue. Exatamente. Então tem sinal meningite. É uma meningite farmacológica. Olha lá, pessoal. Por que a gente faz o cateterismo pela femoral? Existem 2 formas de fazer o cateterismo. Tem que ser pela artéria, né? Pra mim, não, eu falo isso porque se a gente for com uma vez, a gente não vai cair na artéria porque tem um pulmão, né? Tem um pulmão no meio do caminho. Por isso que tem que ser pela artéria. O aneurisma é um vaso, é uma artéria, nasce numa artéria. Olha lá, vou desenhar um rapazinho aqui, ó. Então tem 2 formas da gente fazer esse cateterismo, que é a arteriografia. Ou a gente faz pela artéria radial, tá certo? A artéria radial é essa daqui, ó, que pulsa. Tudo bem? Ou a gente faz pela artéria radial, então os cardiologistas, eles só fazem pela radial. Ó, aqui a gente tem um arco aórtico, coração. Aí a gente tem o tronco, e aí tem a carótida comum, vertebral. Por que a gente na neurocirurgia gosta de ir pela femoral? Ó, o cardiologista ele vem pela radial, e para ele é mais tranquilo, porque ele vai aqui, ó, depois ele vai cair no tronco, né? Vai cair no tronco brachicefálico, daí ele só desce no coração, certo? Para subir para a cabeça já é um pouco mais complicado, pela radial, mas dá para fazer de boa. Só que o neurocirurgião ele gosta de ir pela femoral, porque meio que ele já pega a carona aqui, ó. Vai pela aorta e já sobe. Tranquilo? Já sobe a favor do fluxo. Então a femoral, né, a gente sempre aprende a fazer a femoral. Certo? É uma artéria maior, de melhor manipulação. Tá certo? Pra gente cateterizar. A radial ela é fininha, já é um pouco mais difícil de manipulação. Tudo bem? Existem esses 2 caminhos,
sei o que tu perguntou, foi? Foi isso. Foi isso. A gente pode fazer pela artéria femoral. Tá certo? Vai cair na ilíaca, a aorta e passa lá. Tranquilo, tranquilo, né? Tranquilo. Então lembra, mesmo após o paciente ele ter tratado o aneurisma, então se o paciente tratou o aneurisma, está lá escrito, tratou o aneurisma, esse paciente ele vai ter ressangramento? Não, ele já tratou o aneurisma. O que ele pode ter? Vasoespasmo. Então vasoespasmo, pessoal, ele vai do terceiro dia até o 21º dia. Então, do terceiro dia ao 21º dia, ele pode ter vasoespasmo. Então, se no 20º dia o paciente piora, o que pode ser? Vasoespasmo. Cuidado, existe literatura que fala 14 dias. Então, esse paciente ele só vai para casa depois de quantos dias? 21 dias. Depois de 21 dias, vai-se embora. Tá certo? Esse paciente, nossa, chatice. Ficar 21 dias internado. Tranquilo? E aí a gente lá conversando, tem que esperar, eu quero ir embora, já estou bom. Não, tem que esperar, vou ficar. Tranquilo? Tem que ficar internado, porque senão vai para casa, morre em casa de vasoespasmo. Professor, repouso absoluto até chorar. Até tratar o aneurisma. Depois que tratou o aneurisma, já não é mais repouso absoluto, porque já tratou. Então, repouso absoluto, pessoal, ele evita ressangramento. Tranquilo? Então, repouso absoluto evita ressangramento. Ó, então esse aí é a tomografia de uma hemorragia subaracnoideia. Então ela desenha direitinho a cisterna da base, o espaço subaracnoideu. Às vezes a hemorragia ela pode entrar no cérebro. Então cuidado. Aqui a gente vê que esse paciente tem hemorragia subaracnoideia, não tem, ó? Não está desenhando aqui os sulcos. Ó, está desenhando os sulcos. Só que ele fez um hematoma intraparenquimatoso. Tudo bem? Então, oi? 24? Tudo bem? Ela perguntou se era Fischer 4. Ah, Fischer 4? Qual? Esse que tem um intraparenquimatose. Não, a gente tem que ver se tem no ventrículo, né? Não tem no ventrículo. Tudo bem? É Fischer? 3. Fischer 3. Tranquilo? Estou esperto, né? Vou nem falar muito porque já sabe, né? Pode falar não. Colocou Fischer 4 aqui, né? Tá errado. O Fischer 4 tem hemorragia intraparenquimatose, tem hemorragia intraventricular. A gente não consegue ver hemorragia no ventrículo. Possa ser que seja Fischer 4, mas tem que ter todos os cortes para a gente ver. Só com esses dois cortes não é Fischer 4. Tratamento, a gente já falou do tratamento endovascular, que é um tratamento que a gente trombose o aneurisma, exclui o aneurisma da circulação, e o tratamento cirúrgico, que é com clipe de titânio. Vasoespasmo. Ó, essa aqui é a curva do vasoespasmo, pessoal. Geralmente após as 24 horas, seu pico em torno do 9º, 10º dia até o 12º dia. Então geralmente pergunta lá na prova, em quantos dias é o pico do aneurisma, o pico do vasoespasmo? 9º dia. Então o pico do vasoespasmo é no 9º dia. Mas a gente pode ter vasoespasmo até 21 dias. Tranquilo? Então olha lá, a curva do vasoespasmo, como ele vai aumentando ao longo dos dias. Então eu falei, esse slide aqui é só para me guiar. Entendeu? Olha,
preste atenção no que eu falo. Cai na minha cabeça. Tá certo? Esse gráficozinho aqui ele é do MERT, Tratado de Neurologia, de 4.000 folhas, aquele MERT. Aí tem esse gráficozinho. Geralmente o pico é no 9º dia. Tranquilo? Ó o ressangramento como é nos primeiros dias, ó. Depois ele vai diminuindo ao longo do tempo. Enquanto o vasoespasmo ele aumenta. Tranquilo? Ó, vasoespasmo, pessoal. Existem outras formas da gente prevenir. Então, além da gente fazer o nimodipino, a gente pode tanto prevenir quanto tratar o vasoespasmo com a terapia dos 3 Hs. Tá certo? Então, depois que você tratou o aneurisma, você tratou o aneurisma. Agora, você não quer pressão normal, pessoal. Depois que você tratou o aneurisma, é melhor que o paciente fique até um pouco hipertenso, para evitar o vasoespasmo. Então, quanto mais pressão você deixar dentro do vaso, menor é a chance de ter vasoespasmo. Só que a gente só deve fazer isso aí depois que tratou o aneurisma. Nunca antes de tratar. Antes de tratar é pressão abaixo de 140. Depois que você trata, você pode fazer a terapia dos 3 Hs. Terapia dos 3 Hs, que é hipertensão, hipervolemia, e hemodiluição. Então, se vocês ouvirem essa terapia desses 3 Hs, é isso aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer volume no paciente. Quando a gente faz volume, 2.000 ml de soro, o paciente vai ficar um pouco mais hipertenso, vai hemodiluir, vai ter hipervolemia. Tranquilo? Então, para mim fazer esses 3 Hs aí, eu dou volume. Só que esses 3 Hs, pessoal, eles viram que não serve para nada. Mas vocês têm que saber que existe. O H que talvez sirva para alguma coisa é a hipertensão. Tudo bem? Para mim fazer hipertensão no paciente, eu não preciso dar volume. Eu dou uma droga vasoativa. Tranquilo? Eu só conseguiria os 3 Hs se eu desse volume. Eu conseguiria hipertensão, hemodiluição, vai diluir, tem mais volume, e hipervolemia, tem mais volume. A terapia que realmente funciona, que talvez funcione, é só a hipertensão. Só que a hipertensão eu consigo fazer o paciente ficar hipertenso com droga vasoativa, uma noradrenalina. Tudo bem? Noradrenalina, não precisa dar muito volume. Mas sempre depois que tratar o aneurisma. Ou esse aneurisma já está clipado, ou esse aneurisma ele foi embolizado. Isso ali também previne vasoespasmo. Ou é a terapêutica do vasoespasmo. Então o paciente começou a ter teste motor, você fez a tomografia, ele tem isquemia, você tem que fazer a terapia dos 3 Hs. Esse paciente ele já está tomando nimodipino. Tranquilo? E como é que eu faço o diagnóstico do vasoespasmo? Realmente existe vasoespasmo? Oi? Se não funciona na prática, por que fazer essa terapia? Porque está lá no livro. Certo? Provavelmente o próximo protocolo vai tirar isso aí. Vai tirar. Mas não tirou ainda. Mas vai tirar.
Entendeu? Eu tenho que te falar tudo. Tá, mas aí no caso a gente faz ela e ainda está na adrenalina. A gente não faz. Na realidade, a gente pode fazer a nora. A gente já tem certeza que aqueles outros 2 Hs ali não servem para nada. Mas a hipertensão é benéfica. Não, a hipertensão eu entendi. Então, o que eu faço? Eu escolho um ou outro. Então, eu faço pro aumento da molezinha ou pro adrenalina? Qualquer aumento ou outro. Depende. Às vezes o paciente já está encharcado. Às vezes é um paciente que já tem um pulmão meia boca. Se você encharcar muito, pode ter um pulmão, pode ter outras repercussões. Ó, então olha lá, pessoal. Um paciente que vem piorando, 72 horas após hemorragia subaracnoidea. O que é isso? Fez a tomografia. Essa tomografia, pessoal, ela pode ser normal, não pode? Pode, porque às vezes só vai ter a isquemia 6 a 12 horas após os sintomas. Como é que eu sei que esse paciente tem vasoespasmo? Existem várias formas. Então eu vou olhar o vaso. Se o vaso ele tiver um calibre reduzido, provavelmente ele está em vasoespasmo. Tranquilo? A forma mais tranquila da gente fazer o diagnóstico de vasoespasmo é com Doppler transcraniano. Então pega o ultrassom, encosta o transdutor para a gente ver o fluxo na artéria cerebral média. Então o osso mais fino que a gente tem é a escama do temporal. É bem fininho. Tranquilo? Não quer matar alguém? Dá uma pancada nesse osso aqui. Você fratura, pega a meningia média, morre rapidinho. É bem fininho, pessoal. Então, com o ultrassom, a gente consegue ver, o ultrassom consegue ver através do osso e ver o fluxo da cerebral média. Então, ele sabe a velocidade do sangue na artéria. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Ele sabe a velocidade. Então, o sangue ele tem uma velocidade, né? O sangue tem uma velocidade. Se o vaso ele fecha, o que acontece com a velocidade? Aumenta. Aquela experiência da mangueira, né? Da fraquinha você fecha para jogar mais longe, né? Então, se o vaso fecha, pessoal, o diâmetro do vaso ele diminui, a velocidade aumenta. A velocidade aumenta. Tranquilo? Então, de acordo com a velocidade, a gente sabe o calibre do vaso. Tá certo? Então, a velocidade do sangue na cerebral média tem que ser menor que 120. Acho que é metros por segundo. Não me lembra. Como é que chama isso aqui? Unidade de medida. Unidade de medida. O quê? A unidade de medida. Eu acho que é em metros por segundo. Se for maior do que 120 metros por segundo, provavelmente está com vasoespasmo. Se for maior, a velocidade aumenta. Multiplico 3,6. É o quê? Pelo Doppler. Certo? Então o Doppler ele serve para medir a velocidade. Então é um exame que é acessível ao ultrassom que a gente faz à beira-leito. A gente não precisa levar o paciente fazer uma cirurgia ou fazer um exame, uma tomografia. A gente já vê à beira-leito. Tranquilo? De boa? Pessoal, vocês usavam isso aqui na física, ó. Então, quando a gente não sabia as fórmulas, só você ir pelas unidades de medida. Então, eu nunca estudei fórmula de física, eu só ia pelas unidades de medida. Porque as unidades de medida já tem a fórmula. Pode olhar. Então, você só vai pela unidade de medida. Você quer a velocidade? Então, velocidade é metro
que é espaço, por segundo, que é tempo. Geralmente eu faço isso até hoje, né? Fico decorando forma, não. Então, geralmente, toda questão de física, ela vai dar a unidade de medida, entendeu? Então, a constante térmica quilocal por 1 menos... Só tu pensa ali já é a fórmula. Não precisa tu estar decorando fórmula. É a fórmula. Ó, o Doppler transcraniano, a gente faz o diagnóstico de vaso-espasmo. Tranquilo? Sempre que a velocidade ela for maior do que 120. Maior do que 120 é um vaso-espasmo leve. Maior do que 200 é um vaso-espasmo grave. Imodipino é a medicação preventiva. Certo? Então, desde o início, esse paciente vai ganhar de imodipino. O tratamento do vasoespasmo, a gente pode fazer a terapia dos 3Hs. Se o paciente continuar piorando, a gente tem que partir para um tratamento endovascular. Então, já está acabando a aula, pessoal. Então, olha lá. A gente pode fazer o Doppler transcraniano para fazer diagnóstico de vasoespasmo. Então, fez o diagnóstico Doppler, tá? Tem vasoespasmo. É recomendável que se faça uma arteriografia, porque a arteriografia vai ver melhor como é que está esse vaso, se está muito obstruído, vai ver o fluxo dinâmico do vaso. Porque a arteriografia, ela consegue dar o diagnóstico e já consegue tratar o vasoespasmo. Tranquilo? Então, se tem um vaso lá, o vaso está obstruído. Está obstruído não, está com vasoespasmo, ele fechou. Faz a arteriografia, vê que tem uma fina camadinha de sangue passando. O que o médico endovascular pode fazer? Ele dilata o vaso com balão e deixa um stent. Ele não vai ter mais vasoespasmo. Tá certo? Então ele faz uma angioplastia com stent. Então a arteriografia a gente consegue tratar o vasoespasmo com stent. Tranquilo? Se o vaso está fechando, você consegue colocar um stent para evitar que ele feche. Eu vou usar ela Então, geralmente a gente vai partir para a arteriografia quando você fez o diagnóstico do vasoespasmo. Então, fez o diagnóstico do vasoespasmo por Doppler transcraniano. Ah, não tem Doppler, então já parte para a arteriografia. Tranquilo? Porque o imodipino é só prevenção. É a prevenção desde o início. Fez o Doppler transcraniano. Aí é um vasoespasmo leve. Você pode tratar só com terapia dos 3Hs. Se o paciente continuar piorando, aí tu parte para o tratamento endovascular. Tratamento cirúrgico, com angioplastia. Se o paciente já tem um vasoespasmo grave, aí você já tem que partir para o tratamento endovascular. Ó, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, mas antes de passar o stent, às vezes o médico ele joga um vasodilatador. Então ele tenta um vasodilatador antes de colocar o stent. Então o vaso está com espasmo. Aí ele tenta jogar um vasodilatador, chama papaverina. Né? Então joga a papaverina para ver se o vaso abre de novo. Se não abrir, aí você vai passar o balão, tem que conseguir atravessar o vaso. Senão, se não conseguir atravessar o vaso, não tem como colocar o stent. Tudo bem? Então, o stent, ele está no meio do balão. Então, o stent, ele vem assim, pessoal. Ó. Vem o stent fechadinho, junto com o balãozinho. Tudo juntinho. Então, o balãozinho está seco. O stent está por fora do balão. Então, quando abre o balão, abre o stent. Tudo bem? Aí tu seca o balão e o stent fica na posição. Vocês entendem isso, né? Então, se eu fizer
deu leve, eu nem vou para a arteriografia. Não, você pode só tratar clinicamente. Se o paciente não responder, está piorando, aí tu parte para a arteriografia. Todas as hemorragias subaracnoideias vão ter algum grau de vasoespasmo. Tá certo? Todas as hemorragias subaracnoideias vão ter algum grau de vasoespasmo. Geralmente a gente vai tratar só os vasoespasmos graves, que o paciente que evolui com sintoma neurológico, déficit motor, isquemia cerebral tardia. A velocidade da arterial alterada, a normal é menor do que 120 por segundo. Aí alterar o leve é maior do que 120 Até 200. Maior do que 200. Mas isso quem fala já vai te dar o médico lá, o radiologista. Tranquilo, pessoal? Encerramos. Hemorragia subaracnoideia, pessoal, é uma desgraça. Isso aqui foi feito para matar mesmo, viu? O paciente escapou da hemorragia, que é só 30% que escapa. Ele conseguiu fazer a cirurgia. Não deu nenhum BO na cirurgia. A cirurgia foi limpa. Aí tem uma chance alta de morrer de vasoespasmo, tem uma chance às vezes até 30%. Escapou de tudo isso aí. Ele ainda pode fazer hidrocefalia e morrer. Entendeu? Por quê, pessoal? O sangue, ele é um líquido viscoso. Então imagina o sangue dentro do ventrículo. O sangue é viscoso, o líquido ele é fluido. Então a gente está toda hora produzindo líquor. Então um dia o ser humano ele produz meio litro de líquor. Essa cabecinha pequenininha aqui, ó, meio litro de líquor. Tá certo? Ela é pequenininha. Meio litro. Então é 150 a cada 8 horas. Tudo bem? Independente do tamanho da cabeça, a produção do líquor. Se a gente tem uma obstrução ao fluxo de líquor, ou por obstrução, ou por sangue, o sangue é viscoso. Ele não circula bem igual o líquor, que é água de rocha, cristalino. Então, forma um obstáculo. Então, continua produzindo muito líquor e a absorção diminui por conta da viscosidade do sangue. Porque o sangue está no espaço subaracnoideu, onde circula o líquor. Então, não é incomum, é até frequente esses pacientes fazerem hidrocefalia. Além de você fazer o tratamento cirúrgico do aneurisma, vocês têm que tratar a hidrocefalia cirurgicamente, ou com derivação externa, de maneira inicial, e depois, metade ainda precisa fazer derivação ventrículo-peritoneal, precisa fazer válvula definitiva. Isso aí é muito. E é muito frequente a hidrocefalia. Acabamos? Acabamos, né? Ó, essa aí aqui é a derivação externa e essa outra é a derivação ventrículo-peritoneal. Então a gente coloca o catéter dentro do ventrículo e a outra ponta do catéter no peritônio. A gente faz um bypass. Tranquilo? Então, imagina o paciente que tem hemorragia subaracnoideia. Ele tem sangue em volta do cérebro. Esse sangue obstrui o fluxo de líquor. O líquor tem que sair do ventrículo e ir para o espaço subaracnoideu, depois subir para ser reabsorvido nas granulações aracnoideas, que está no topo do seio sagital superior. Então, esse fluxo é obstruído. O que a gente tem que fazer? O líquor ele é produzido dentro dos ventrículos. A gente coloca um catéterzinho dentro do ventrículo. Esse catéter ele é conectado ao sistema de válvula para controle do fluxo. A outra ponta do catéter a gente coloca no abdômen. Chama derivação ventrículo peritoneal. Então, furou um furinho na cabeça, passou o catéter. Tá certo?
Lá a gente tem um tunelizador que é tipo um espetão, sabe aquele espeto de assar carne? É, daquele jeito. Então você, como se fosse botar o caboclo passar. Quando é os bebezinhos, fica direitinho. É. Então o que a gente faz? A gente passa um espeto, não é um espeto mesmo, pessoal, porque ele é canulado. Tranquilo? A gente passa desde a cabeça o espeto aqui, ó, por baixo da pele, tá certo? Ele sai arrebentando tudo, por baixo da pele. Aí aqui a gente faz o corte no abdômen. O espeto sai atrás, sai daqui da cabeça e sai aqui no abdômen. Tá certo? Quando é bebezinho, às vezes a gente opera a higiene, que é assim, é bem pequenininho. Estou falando sério, é preciso não ver. Então, o espeto mesmo atravessa de um lado a outro. Aí esse espeto é canulado. A gente passa o catéter por dentro do espeto. Passou nas duas pontas. A gente puxa o espeto, fica o catéter tunelizado. Essa ponta a gente conecta ao catéter que está dentro do ventrículo e a outra ponta a gente solta dentro do peritônio. Então o líquido vai sair de dentro da cabeça, vai cair no peritônio. O peritônio é muito vascularizado, então as veias passam, então absorvem o líquido. Tudo bem? Essa é a válvula definitiva. Ventrículo peritoneal. Acabou, viu? Acabou. Agora é a revisão. Pessoal, ó, a prova. Silêncio. A prova. Então vai cair a semiologia. Só o que eu falei, entendeu? Exame neurológico. Vai cair a VR isquêmica e a hemorrágica. Só. Podem gravar. Todas as questões são do SANAR. Todas. Entendeu? Até as questões abertas é do SANAR. Eu só tiro as alternativas. Elas estão lá. Entendeu? Vou rachar um ponto aí, quem quiser. Tem que dar conta. Se resolver o SANAR, tiver uma memória razoável, você nem estudar na prova, não. São 18. Ai, você não vai. Professor Raul está chegando. Aí faz